Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom ter contato e começar os trabalhos nesse quadrimestre novo. Bem, aqui é a Daniela, professora de vocês. Acredito que essa turma é a mesma da que a gente estava junto, a turma que infelizmente foi cancelada, a despeito da minha vontade. A gente já tinha iniciado uma boa parte do trabalho, que era a discussão conceitual dos tópicos do componente, que é Práticas Pedagógicas em Ciências da Natureza e Suas Tecnologias 6, e agora a gente retoma, né? Então, hoje, nessa aula, eu estou fazendo uma gravada para garantir, porque essa semana minha internet, gente, não é muito boa, acho que isso virou um clichê, né? Mas como é a primeira aula e uma aula muito importante, que é aquela de abertura de trabalhos, eu não quis arriscar. Essa semana teve muita instabilidade, a gente ficou tanto sem energia quanto sem internet, e aí eu quis garantir hoje, né, que ela está indo tudo bem, para gravar essa primeira aula e garantir essa abertura com chave de ouro, tá? Então, nosso componente, como vocês sabem, ele é de 60 horas, ele está referente ao quadrimestre de 2020.2, e eu vou, assim, apresentar o que está previsto, e na aula que vem, que a gente vai ter um encontro síncrono, aí vocês me trazem o que vocês têm de ideias para a gente aprimorar. Em relação às atividades, é a mesma coisa, as mesmas discussões de texto que nós tivemos, então eu vou partir do princípio de que elas devem acontecer. Algumas, por exemplo, na alçada teve gente que faltou, então vai ser bom para a gente retomar, fazer um negócio direito, né? Mas é basicamente boa parte do plano é o mesmo, com algumas adaptações. Retirei também algumas atividades, dei uma enxugada. Enfim, vou apresentar para vocês. Então, a aula de hoje é para apresentar o plano de curso, com a metodologia, apresentar a ementa, o critério de avaliação, tá bom? Vamos lá. Então, passando aqui, a apresentação do componente, a ementa, a metodologia, os procedimentos de avaliação e de aprendizagem, acordos de convivências e prazos, o plano de curso como está no SIGA e a bibliografia do componente curricular. Bem, essa conversa, se for mesmo a mesma turma, a gente já teve, que é aquela conversa de conhecimentos prévios, das suas experiências e expectativas. Inclusive, eu dei um papelzinho, vocês já me deram, então, assim, tá tranquilo. Mas na aula que vem, que a gente vai estar junto, né, síncrono, a gente conversa, né, as expectativas. Eu acho que as expectativas dessa vez vai ser um pouco diferente, eu imagino, né, vão ser um pouco diferentes, porque a gente está em um outro cenário, um outro contexto. Mas, de qualquer forma, eu acho que é aquele momento, né, para a gente se apresentar, quem não conhece, e reatar os vínculos, né? Então, para a gente saber quais são as experiências, os conhecimentos prévios e expectativas, é esse momento de encontro inicial. A ementa do curso, como vocês têm acesso, né, no próprio plano de curso, que está no SIGA e em outros documentos como o PPC, consiste na elaboração de projetos de intervenção educacional, de forma que associe o ensino de ciências da natureza dentro do contexto de educação para a saúde e sexualidades humanas. Então, é um componente que propõe práticas pedagógicas para abordagem de temas relacionados ao contexto contemporâneo de superação das ameaças à vida. Então, é aquela coisa do fio condutor, né? Como vocês já sabem. Então, é conectar essa ideia de educação para a saúde, da habilidade de elaboração de intervenções educacionais. Então, a gente já está em práticas pedagógicas 6, então vocês já conseguem dominar uma série de habilidades de elaboração e de metodologias, enfim. E aqui a ideia é pegar esse conhecimento e aplicar nesses assuntos que dizem respeito a sexualidades humanas e superação de ameaças à vida, tá bom? Então, a gente chega aos objetivos. Então, nosso objetivo, de forma geral, né, todo objetivo de práticas, ele visa contribuir
no processo de formação de professores, né? De professores educadores e educadoras. Então, também consiste em desenvolver habilidades para elaborar, executar projetos de pesquisa, nesse caso aqui, com esse foco voltado para a saúde, para a sexualidade humana, certo? Também um outro objetivo é o desenvolvimento da escrita acadêmica, da apresentação oral. Então, na medida que vocês vão me entregar, que é o trabalho final, que eu vou estar falando daqui a pouco, o projeto elaborado de intervenção, vocês vão estar desenvolvendo a escrita acadêmica e, ao apresentar essa proposta, vocês vão estar desenvolvendo e aprimorando a apresentação oral. E, por fim, o objetivo é planejar e executar, na medida do possível, né, práticas pedagógicas para abordagem desses temas que já foi dito, né, que se relaciona à questão das sexualidades humanas e superação de ameaças à vida. Metodologia. Deixa eu verificar se está... Porque às vezes eu fico alternando a tela para ver se está gravando direitinho. Agora mesmo está mostrando aqui que a tela está em branco. Só um minuto, gente. Voltou. Então, metodologia. Então, considerando o contexto que a gente vive de emergência sanitária causada pelo Covid-19, todas as nossas aulas serão remotas, sendo que usaremos a estratégia de unir, mixar alguns encontros síncronos e outros assíncronos. Muitas vezes, esses encontros síncronos vão ser como dessa forma, né, na forma de aulas gravadas, e mesmo no caso de aulas gravadas, eu estarei disponível nos comentários, vou estar online, né? Isso no caso de eu não ter internet, mas a gente pode estar conversando nos comentários. Se eu não estiver online nesse momento, por algum motivo de força maior, como eu falei, eu vou estar respondendo para vocês. E as atividades síncronas, que são as atividades que são passadas ao longo do componente, que eu vou estar falando no próximo slide, e algumas atividades acadêmicas programadas. A gente vai usar como estratégia o Siga, o YouTube, o WhatsApp. Eu não vou criar grupo, porque nossa turma é pequena, então é só vocês me adicionarem que eu vou estar passando o meu contato, tá? Para não sobrecarregar de grupos em vocês. Geralmente eu crio grupos quando a turma é grande, digo assim, acima de 10 pessoas, eu acho que aí é bom criar. Abaixo desse número, eu não estou criando grupo. A gente vai usar o Google Meet, o Jamboard e outros recursos digitais para o desenvolvimento das aulas que a gente sentir necessidade e outras estratégias que possam também servir para ampliar a comunicação entre a gente, tá? De maneira geral, a metodologia usada vai tomar como base discussão de textos, de artigos, né? Eventualmente eu posso estar passando algum vídeo, filme para vocês verem. E aí, qualquer coisa que eu indicar, leia um artigo tal, vocês já vão ter em mente que toda a indicação vai gerar uma elaboração de um resumo ou tópico sobre aquele assunto. Então, ao final da aula, eu vou estar indicando, vou botar na legenda do vídeo o texto que vocês devem ler para a gente estar discutindo na aula seguinte, certo? E, então, tudo que vocês lerem, vocês têm que ter esse hábito, né? Então, é fazer apontamentos do texto. Eu peço, no mínimo, uma lauda, uma página, que pode ser em forma de quadro com tópicos ou então um texto corrido. Cada texto ou quadro elaborado em virtude de uma leitura de um artigo vai gerar como uma página do portfólio, que, na verdade, eu coloquei aqui um diário de análise crítica dos materiais indicados, e botei portfólio, que é isso. Então, por exemplo, eu indiquei um texto hoje, para a gente discutir na aula que vem, vai gerar uma página desse portfólio. Em uma outra aula seguinte, se eu indicar um vídeo e vocês vão fazer tópicos, vai ser uma outra página do portfólio. Lembrando que vai ser um portfólio curto, porque eu não vou estar indicando tanta coisa, porque eu, como eu falei, dei uma enxugada nas atividades, né? O uso de tecnologias digitais não tem nem como não usar, né? Diante desse cenário que a gente está.
Em algumas aulas, o uso de metodologias ativas, ela se dá tanto na sala de aula invertida, quando a gente coloca o conteúdo com antecedência para ele ser discutido depois, então pressupõe uma posição de autonomia por parte discente, na medida que vocês têm que estar lendo, pesquisando, assistindo o que foi indicado e fazer pesquisas voluntárias, né, por conta de vocês, para a gente estar discutindo quando tivermos encontros síncronos, né? Então, é necessário ter essa autonomia. Como vocês já sabem, né, vocês já são uma turma mais amadurecida em relação a esse trajeto que vai trilhando na formação. O educador e a educadora, eles não estão na posição de dar conhecimento, de falar e pegar. Então, eu não vou pegar um livro ou um artigo que eu estou lendo e vou falar, ó, gente, tal autor, ele traz esse conceito, ele trabalha. Não, eu não vou ficar nessa de ficar dando essa aula expositiva. Obviamente que uma aula ou outra eu trago uma introdução, né, até para a gente começar a discutir um assunto, mas a ideia é que vocês já tragam isso com vocês. Além da sala de aula invertida, que vai ser o principal recurso usado nesse, vocês vão estar usando na prática outras estratégias, que é a elaboração de projetos, que pensar uma aprendizagem que é baseada em problemas. Então, como a gente conversou quando o nosso componente estava antes da pandemia chegar, vocês, ao pensar em elaborar uma intervenção educativa, vocês partem de problemas reais. Então, essa maneira de pensar em solucionar problemas que são parte da nossa realidade já é uma maneira ativa de trabalhar. Então, é isso. A gente não vai trabalhar com um leque imenso, né, de metodologias. A gente geralmente escolhe algumas para a gente estar trabalhando. Além disso, tem a questão que eu vou estar falando, quando eu falar do cronograma de aulas, que eu vou estar em uma mesa de um evento falando sobre a questão da divulgação científica. Vocês podem pensar também em utilizar o fanzine ou o fanzine, ele se inscreve, inclusive, em uma metodologia ativa, que é a hands-on, que é a coisa da mão na massa, porque o fanzine é o processo criativo, né? É a autoralidade. Então, eu vou estar falando disso em um evento, e vocês vão estar convidados e convidadas, e tem uma infinidade de possibilidades. Eventualmente, a produção de recursos didáticos, se assim vocês seguirem no caminho do trabalho final, né? E o item 5 o planejamento e execução da atividade, que é a culminância das apresentações dos trabalhos, que é o primeiro webinar discente de práticas pedagógicas em ciência da natureza do campus Paulo Freire. Nesse evento virtual vai estar a culminância, as apresentações dos trabalhos de práticas 1, práticas 4 e a nossa prática 6. Então, está previsto para acontecer nos dias 16, 17 e 18 de dezembro, sendo que a apresentação de vocês vai ser no dia 18, certo? E com a apresentação no dia 16 de práticas 1, no dia 17 práticas 4 e a de vocês vai ser no dia 18 de dezembro. Estou percebendo aqui que eu mexi tanto no SIGA por causa de alguns problemas que a gente teve lá na hora de postar, que o slide ficou faltando colocar a divisão de como ficou o processo de avaliação. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui agora. Só um minutinho. Meu SIGA já está aberto aqui. Eu só vou recuperar aqui para ver se eu consigo colocar. Então, enquanto eu estou recuperando aqui os itens de avaliação colocados, eu queria destacar o seguinte: o foco maior desse componente é o desenvolvimento dessa intervenção que tenha essa interface com a educação para a saúde, sexualidade humanas e ameaças à vida. Então, é isso. Além eu me lembro que eu botei aqui no item 1 da avaliação, esses trabalhos,
que tem ao longo do componente, que é discussão de textos, esse portfólio, cada texto que vocês forem elaborando a partir de uma leitura de artigo, de assistir um vídeo, vai gerar esse portfólio, então isso é parte da nota. As atividades acadêmicas programadas também, né? Achei. Então, item 1, atividades acadêmicas programadas, e a produção desse portfólio vai valer 3 pontos, que é 30% da nota. O projeto de pesquisa, no caso, a intervenção que vocês vão fazer em relação à sexualidade, abordando esse tema, né, que é do fio condutor, vale 50% da nota, e o item 3, a participação no primeiro webinar discente de práticas pedagógicas, vale 1, e a autoavaliação vale 1. Certo? É isso. Apesar de não estar aparecendo aqui no slide, peço desculpa, mas eu já estou falando que é isso. E está lá no SIGA. Quando vocês gerarem o PDF, vai estar lá, tá? Então, mas é isso. Então, o que é nosso foco do componente é que vocês tenham essa habilidade, desenvolvam, né, de elaborar essa intervenção educativa com esse foco. Para isso, vocês têm que ter um domínio conceitual em relação a essas questões que a gente já discutiu, né, naquele componente que foi interrompido, mas que agora a gente está recomeçando. Tem que ter um domínio conceitual da questão da sexualidade, da questão de como isso deve ser abordado, como essas questões aparecem nos documentos oficiais, certo? Desculpa. Então, isso é importantíssimo. Na elaboração do trabalho escrito, isso tem que estar lá, aparecer de uma forma mais amadurecida. E agora a gente vai ter esse tempo para poder... Cada leitura, isso eu tinha falado em outras aulas, que vocês têm de artigos ou fruição de alguma outra obra em outro suporte, ele tem que gerar, né, reflexões e produção para esse trabalho por escrito. Então, quando você lê o artigo, aí eu peço para vocês botarem nos tópicos, vocês já podem estar fazendo, por exemplo, um fichamento ou pegando trechos daqueles trabalhos que vocês vão estar usando na hora de estruturar a parte escrita do trabalho de vocês, né? A introdução, o referencial teórico. Em relação aos acordos, né? Então, eu vou estar observando a participação de vocês. Eu sei que tem muita gente que falta, né? E agora, nesse contexto de pandemia, é complicado, porque tem a questão da conectividade, às vezes a pessoa não tem internet. O que eu peço é o seguinte, como a gente está nesse formato híbrido, né? E totalmente remoto, que vocês, logicamente, vão ter acesso, vão acessar, quer dizer, as aulas que forem disponibilizadas na plataforma. Eu criei um canal só para colocar essas aulas, que é o canal Ciarte, e aí vocês vão acessar, pode ser no horário da aula, né, que seria o desejável, as aulas gravadas, ou no outro horário que for melhor para vocês. Em relação às aulas síncronas, eu peço que vocês façam um esforço para estar nelas, porque eu não marquei aula síncrona, elas são eventuais, e são aulas assertivas. Nessas aulas é importante a gente estar junto, porque é um momento de discussão. Senão, não tem sentido ficar um tipo de proposta em que eu falo e não tenho esse retorno, fica passivo, né? Então, a ideia é que essas aulas síncronas, elas promovam um momento de interação entre a gente, que é fundamental. Vou estar avaliando, então, portanto, essa participação de vocês ao longo, é uma avaliação processual, né? Na medida que tiver momentos em que vocês se coloquem, tanto na relação de uma visão sobre os artigos indicados, ou na apresentação dos trabalhos, vou estar vendo como está essa apresentação oral, como vocês colocam os conceitos. Então, esses conceitos estão sendo abordados com a forma de correção conceitual e epistemológica. Vou avaliar também a questão da criatividade, né, de pensar, de elaborar os trabalhos. Então, quando eu falo da frequência, eu já disse, né, a questão de ter bom senso, não faltar, vocês têm uma margem de frequência. Eu também não vou estar fazendo lista de frequência todas as aulas,
vai ter aula que eu vou fazer, as aulas que eu fizer, eu vou estar computando. As aulas que eu não fizer frequência, eu coloco presença, né? Mas a ideia é que isso não seja necessário, que vocês estejam comigo para a gente fazer uma coisa junto e conectados de uma forma que seja boa, né? Legal para todo mundo. No dia das avaliações, né? Das atividades que tiverem uma forma que eu vou estar avaliando, eu peço que vocês estejam presentes, né? Eu vou estar observando também, no que se refere à parte escrita, aspectos da ortografia, da organização dos documentos, do trabalho, né? A coesão, a citação de fontes. Então, como eu falei, eu dei uma enxugada, né? Dos trabalhos que foram solicitados. Esse trabalho, por exemplo, que é o da intervenção educativa, vai ter a entrega do trabalho na versão escrita, e aí, nesse sentido, eu vou estar avaliando a questão da estrutura, e vai ter a apresentação desse trabalho. Então, eu vou pedir para que vocês, quando chegar a época, vocês vão me mandar esse trabalho escrito, eu vou estar corrigindo, dar uma devolutiva, certo? E quando eu falar, ó, tá ok, pode fazer a apresentação. Vocês gravam a apresentação do trabalho. Então, ó, aqui eu sou o aluno tal, eu estou representando esse grupo, porque vocês não vão poder se unir, né? A não ser que cada um grave em casa e depois vocês juntam a fala de cada um no mesmo vídeo, que é bem legal. E aí, fazer esse vídeo apresentando, ó, o nosso trabalho tem um título tal, ele foi pensado, aí vai ter estrutura, né? Que vocês já sabem de como fazer um projeto de intervenção, indicar o público-alvo, a faixa etária, enfim, dizer toda a metodologia que foi imaginada, a ementa da intervenção, ou o conteúdo que vai ser abordado, como vai ser, enfim, tudo. Vocês vão apresentar essa... E aí, por exemplo, vamos dizer que uma intervenção que um grupo pensou conseguiu ser aplicada remotamente a um grupo de pessoas. Beleza, vai apresentar essa experiência. Se não for aplicado, não tem problema, vai ser apresentado a proposta, né, da intervenção. Sim, infelizmente, né, nesse contexto que a gente vive de aplicação. Fica a proposta pronta para, no outro momento, ele ser aplicado, tá? Mas o que a gente vai querer aqui é a elaboração do projeto, da parte escrita, e a apresentação dele em forma de uma gravação. Quando chegar no momento do nosso webinar, esse webinar ele vai ser ao vivo, né? Vai ser síncrono, vocês todos vão estar participando dele, só que a gente vai passar os vídeos, então a gente já vai ter o vídeo com a gente garantido. Se tiver problema de conectividade, ao invés de vocês terem que apresentar o trabalho ali na hora, vocês vão estar ao vivo para ouvir comentários da banca, dos professores que vão ser convidados, porém, o trabalho já vai estar gravado e a gente vai estar transmitindo no nosso canal, tá? Então, a ideia do webinar Discente é essa. E aí, com isso, vai ser legal, porque vai ter uma troca, né? Vai ter conversa, a gente vai se ver, vai reunir a turma de práticas 1, 4 e 6, além de trocar, porque a ciência é isso, né? A gente cresce a partir da troca, das sugestões de melhorias, enfim. Então, é isso. Deixa eu ver aqui se está gravando direitinho. Beleza. Então, o plano de curso está lá, no Siga. Né? Vocês já podem... Eu tive que fazer várias edições, porque eu botei aviso lá para vocês, não precisa estar falando. E, além disso, teve um probleminha no Siga que estava computando aula do período de recesso. Né? Mas está lá, vocês podem gerar o PDF. Esse plano é um plano imaginado, né, planejado, mas como todo plano, ele pode sofrer alguma alteração, de forma que possa melhorar, né, a nossa vida. Então, tá lá, o plano de curso, aí tem a metodologia, aqui tem, né, o print da metodologia e dos procedimentos de avaliação, que não tinha aparecido naquele slide, e aqui tem, né. Então, tá aqui a avaliação, como ela se divide. Então, como eu não comentei, mas eu falei, o uso de fontes confiáveis, vocês estão em prática 6, vocês não
ter um cuidado maior, né, uma postura acadêmica de pesquisa, então usar fontes confiáveis, livros, artigos científicos, né, não pode, tem que ter cuidado na hora de fazer, parafrasear os autores, não pode fazer plágio, obviamente, então isso tudo vai estar sendo avaliado. Vocês podem contar comigo, um horário de atendimento das 13 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Vocês podem mandar, a gente pode marcar para tirar dúvidas, né? Então, assim, como a gente já sabe qual vai ser o trabalho final, e aí, obviamente, à medida que o componente vai passando, isso vai ser amadurecido, mas vocês já podem me procurar para ir adiantando a elaboração desse trabalho, certo? De modo que vocês já possam já ficar livres, né? Adiantar o que já tem em mente para poder já ir fazendo. Pode me mandando. E eu estou aqui à disposição de vocês. Aqui a gente tem um cronograma de aulas, aula a aula. Então, a aula de hoje é apresentação. Na aula que vem, a gente vai falar sobre o ensino de ciência da natureza no contexto, que é o tópico principal, né? Da educação para a saúde e sexualidade humana. A gente vai pensar já o projeto, a partir da aula que vem, que ideias vão ter, definir direitinho, reafirmar quais são os grupos de trabalho, os temas de cada um, certo? Aí tem lá a aula do dia 3, aí tem aquele trabalho que eu já tinha passado antes da pandemia, que é a coisa de relacionar os aspectos da BNCC sobre essa temática. Isso é só para constar na parte do portfólio. Quem já fez antes da pandemia pode mandar para mim, aproveitar aquele trabalho e mandar. Eu dei uma enxugada aqui, porque eu tirei o PCN, ficou só a BNCC, certo? No item, na aula 4, a gente vai discutir alguns tópicos dessa atividade. Na aula 5, vamos falar sobre algumas questões conceituais desse tema de educação para a saúde e educação sexual, aí vai ter a indicação de artigo. No dia 13, eu queria destacar aqui, eu vou estar participando de uma mesa redonda, que eu já fui convidada há algum tempo, e ela vai cair num dia da nossa aula, que é no dia 13 de novembro. Essa mesa redonda é divulgação científica, desafios no ensino de ciências e biologia para a formação de cidadãos conscientes. Então, vocês estão convidados e convidadas para estar na mesa. Se esse evento, eu não lembro se tem que fazer inscrição, se eles cobram alguma coisa, eu gravo para disponibilizar. De qualquer forma, essa aula vai casar na mesma hora do evento. E como eu já tinha aceitado até antes da época da distribuição dos componentes, então eu já digo para vocês que nesse dia eu vou estar na ativa também. Na aula 6, a gente vai ter discussão de textos, enfim, aí tem aqui aula a aula. O que eu quero destacar é que na primeira semana de dezembro, vocês já vão ter me entregues a parte escrita, para nessa semana vocês já gravarem, né? A apresentação durante todo o componente, nesses dias que vocês estão vendo aí, ao longo do componente vai ser feito o desenvolvimento do projeto de intervenção, certo? A gente pode até dedicar algumas aulas só para isso, para orientações gerais, para vocês me mostrarem como é que está, falar um pouco do projeto, certo? E aí a gente vai ajustando. Como a gente já teve alguns artigos que estão aqui no cronograma que já foram discutidos, a gente pode fazer só uma revisão, para não, enfim, aí a gente vê. Na aula que vem a gente conversa sobre isso, tá? Mas o que eu quero destacar é essa coisa da data da entrega do trabalho por escrito, que vai ser na primeira semana de dezembro, se tiver antes, melhor ainda, e a gravação da apresentação de vocês tem que ser enviada até uma data que seja antes, uma semana antes, ou pelo menos uns 3 dias antes do webinar, para dar tempo da gente fazer a playlist, de deixar tudo direitinho para no dia do webinar acontecer. Aí aqui no calendário eu tive que colocar o nome recesso, porque deu um problema lá no SIGA, e essas aulas entraram. E aí, o que acontece? A gente consegue praticamente finalizar o componente em dezembro, porque quando ficaram 2 aulas para janeiro e fevereiro, a gente reuniu, né, eu e outros professores, a gente chegou à conclusão que era melhor garantir a avaliação em dezembro. Em janeiro, a gente faz
uma avaliação geral. Vocês fazem a autoavaliação de vocês, a gente conversa sobre o que, prós e contras do componente, o que deu certo, o que podia melhorar, dá um fechamento e encerra, certo? É isso. Então, eu coloquei como avaliação dia 18 de dezembro, porque é o dia que vai ao ar o webinar de vocês, né? Com a apresentação, mas é uma avaliação processual, como eu falei. Então, aqui a bibliografia básica, conforme o PPC, e a complementar, lembrando que isso pode ser ajustado, né? Eu posso indicar outros, e alguns a gente também pode não estar usando, a gente acaba fazendo uma curadoria do que vai usar, né? Mas é isso, gente. Apresentando aqui revistas na nossa área, que vocês podem estar usando como base de pesquisa, tá? E para a próxima aula a gente vai discutir algumas concepções de ensino de ciência da natureza em educação para a saúde e sexualidade. É um aulão, uma aula aberta, em que vocês vão falar, como eu falei logo no começo dessa aula, expectativas desse formato remoto, né? E como a gente pode usar esses tópicos, esses assuntos conceituais que o componente aborda para a construção do projeto de vocês. Então, o componente, ele está aqui para ter esse objetivo maior, que é essa habilidade de vocês estarem desenvolvendo essa proposta de intervenção de educação para a saúde e sexualidade humana, é isso. E aí eu vou deixar aqui um link para indicação de leitura para a gente estar conversando na aula que vem, tá bom? Então é isso, gente. Aqui estão meu e-mail, meu WhatsApp, eu acho que a boa parte já tem, estou à disposição, eu espero que esse componente ele traga uma energia boa para vocês, que vocês possam mergulhar, se empolgarem no desenvolvimento desse projeto. É um momento muito difícil que a gente está vivendo, então não dá para romantizar, é complicado. Vai ter dias que a gente vai estar mais empolgado, outros dias mais tensos e tensas, né? Mas a gente vai fazer da melhor forma possível. Eu estou, assim, particularmente tendo que lidar com a coisa de preparar a aula, de sempre estar me atualizando, estudar, aprender a lidar com as ferramentas que se impõem como necessárias para estar usando em nossas aulas. Tem a minha faceta de pesquisa, escrevendo artigo. Atualmente eu estou fazendo um estudo epidemiológico da Covid-19 em Teixeira de Freitas. Teve até um artigo publicado há alguns dias, e eu continuo fazendo esse mapeamento. Tem os trabalhos do Projeto CIARTE, que a gente vai dando continuidade. Imagino que vocês também, muitos têm filhos, filhas, têm parentes que precisam cuidar, tem vocês mesmos que precisam estar se cuidando, tem gente que precisa estar conciliando a UFSB, né, o estudo com o trabalho. Além disso, essas notícias, essa situação toda atípica que a gente vive. Então, muita força para a gente, muita união, né? Contem comigo, eu estou aqui para ajudar, para facilitar, para orientar, e somos humanos, né? Vamos fazer nosso ofício educacional com afetividade, seriedade e muito amor. Contem comigo, agradeço muito, e vou encerrar aqui essa primeira aula. Um beijo e até. Estarei online nos comentários para a gente interagir, tá bom? Muito obrigado e ótimo trabalho para a gente nesse novo quadrimestre que começa.